Antes de qualquer coisa, eu preciso dizer o quanto eu amei esta leitura. Eu fiz a leitura no Kindle, raramente eu leio no Kindle. Esse livro estava disponível no Prime Reading. Se você quiser ter acesso, aqui embaixo na descrição vai ter o link para você saber como é que funciona. Foi uma experiência muito satisfatória ter acesso aos pensamentos mais sinceros e íntimos do grande gênio da literatura russa, Leon Tolstói. Neste livro, Tolstói confessa sua trajetória espiritual. Desde a infância, ele era muito questionador, algo que eu me identifiquei bastante. E questionar não é algo ruim, muito menos uma afronta a Deus. Você é uma pessoa questionadora? As pessoas ao seu redor lidam bem com isso? Como a comunidade religiosa que você faz parte trata os questionadores? Nem sempre os nossos questionamentos sobre Deus ou sobre o sentido da vida são bem aceitos. A maioria das vezes, quando questionamos algo, nós recebemos reprovação, somos tolhidos, e não deveria ser assim, porque questionamentos são uma possibilidade de reflexão, de busca de mais conhecimento, de mais clareza, ou quem sabe, uma oportunidade para exercitarmos a humildade, dizendo, não sei, não sabemos tudo sobre o mundo, algumas questões são difíceis e muito válidas. Não é porque as coisas são difíceis que elas devem ser descartadas. Então, da próxima vez que você se deparar com uma pessoa questionando algo, pare para ouvir, acolha o questionamento. Ao invés de rechaçar, julgar, reprimir, tente acolher o questionamento. É muita pretensão nós acharmos que teremos respostas para tudo. Então os questionamentos são sempre bem-vindos. Tolstói buscou respostas para os seus questionamentos sobre Deus e não encontrou consistência. Além disso, a falta de coerência na vida dos cristãos o levou a uma espécie de agnosticismo. As pessoas vivem como todos vivem e vivem com base em princípios que não só não têm nada de comum com a doutrina religiosa, como na maior parte são contrários a ela. A doutrina religiosa não participa da vida, nunca serve para afetar as relações com os outros, nem serve para guiar a vida pessoal. É professada em qualquer outro lugar, longe da vida e de forma alheia a ela. Se deparamos com a doutrina religiosa, é apenas com um fenômeno exterior sem relação com a vida. Isso é triste demais. Para que serve o conhecimento religioso se não houver prática? Para que frequentar uma igreja com a mentalidade de bater ponto ao invés de entender que a comunidade de fiéis é um lugar para aprendermos a ser como Jesus na prática? Ao vivenciar algumas mortes, o sentimento de falta de sentido foi crescendo dentro de Tolstói. Ele mantinha uma fé no aperfeiçoamento pessoal, se dedicava à família, à educação dos filhos, escrevia, mas se perguntava para quê? Ele se propôs a ensinar nas escolas, ensinar o povo sem e com instrução, e continuava perturbado por ensinar sem saber o que ensinava. Nada fazia sentido. Aperfeiçoar, ensinar, escrever, buscar conhecimento, fama, a vida luxuosa que ele levava, nada fazia sentido. E diante de tantas questões sem respostas, ele começou a lutar contra o desejo de pôr fim à sua existência. Eu mesmo não sabia o que queria, tinha medo da vida, desejava me livrar dela e, no entanto, ainda esperava dela alguma coisa. Tolstói era uma pessoa rica, convivia com o que nós rotulamos de a nata da sociedade. Ele era influente porque escritores naquela época e lugar tinham muito prestígio na sociedade. Ele tinha acesso às pessoas mais inteligentes de sua época e ele buscou respostas em todos os segmentos. E eu achei muito interessante o que ele escreveu ao buscar respostas na ciência. Qual o sentido de minha vida? Era só uma. Você é aquilo que você chama de sua vida. Você é um aglomerado acidental e temporário de partículas. A modificação e a influência recíproca dessas partículas produzem em você aquilo que você chama de vida.
esse aglomerado se sustenta por algum tempo. Depois, a ação recíproca dessas partículas cessa e cessa também aquilo que é chamado de vida. E cessam também todas as suas perguntas. E o pior vem agora. Você é uma bolinha de alguma coisa que se formou por acaso. A bolinha apodrece. O apodrecimento dessa bolinha é o que chamamos de vida. A bolinha pula para lá e para cá e termina no apodrecimento, bem como todas as perguntas. Tolstói também buscou respostas na filosofia, ele estudou Schopenhauer, Salomão, Buda e entendeu que todos falavam praticamente a mesma coisa, que tudo é vaidade, que feliz é quem não nasceu, que a morte é melhor do que a vida, que é preciso se livrar dela. E Tolstói diz que a sua incursão nos saberes não só resgatou nele o desespero, como serviu para reforçar esse desespero que ele sentia em relação ao sentido da vida. Depois de muitas reflexões, Tolstói concluiu que deveria entender o sentido da vida a partir da vivência de pessoas comuns que sofriam e ainda assim conseguiam ter prazer em viver. E ele rechaçou o seu grupo social e suas práticas, porque se houvesse algum sentido na vida para Tolstói, não seria naquele convívio que ele estava. Afastei-me de nosso círculo depois de reconhecer que aquilo não era vida, mas só algo semelhante a ela, que as condições de fartura em que vivemos nos privam da possibilidade de compreender a vida e que para compreendê-la devo fazê-lo sem exceção, não a nossa vida de parasitas, mas a do povo trabalhador, simples, aquele que faz a vida e o sentido que ele dá a ela. Gostei muito dessa parte. E desta forma, ele descobriu que a fé é a força da vida. Eu vou ler para vocês agora uma das citações mais lindas deste livro. A fé é o sentido da vida humana, graças ao qual o homem não se destrói e vive. A fé é a força da vida. Se o homem vive, ele acredita em alguma coisa. Se não acreditasse que é preciso viver para alguma coisa, ele não viveria. Tolstói chegou a essa conclusão, mas suas inquietações não tiveram fim. Ao se aproximar das pessoas de fé, ele se deparou com gente que utilizava a fé como distração. Ele se horrorizou com a vida leviana dos crentes russos que não viam discrepância entre cristianismo e guerra. Eu acho importante destacar aqui o trecho. Nessa época aconteceu uma guerra na Rússia e os russos, em nome do amor cristão, começaram a matar seus irmãos. É impossível não pensar nisso. É impossível não ver que o assassinato é um mal contrário às bases mais elementares de qualquer fé. Concordo. No entanto, rezavam nas igrejas pelo sucesso de nossas armas e os professores da fé admitiam essa atividade assassina que decorre da fé. Parecia que a fé não fazia nenhuma diferença na vida prática dos fiéis. Os crentes de nosso círculo eram exatamente como eu, viviam na fartura, se esforçavam para aumentá-la ou conservá-la, temiam as privações, os sofrimentos, a morte, e assim como eu e todos nós que não somos crentes, viviam para satisfazer as luxúrias, viviam tão mal, se não ainda pior do que os que não creem. Isso é triste demais. Além disso, tem uma parte que Tolstói diz que percebia que os crentes utilizavam a fé não para iluminar o caminho das questões da vida, mas para se entorpecer. Apesar de fazer todas as concessões possíveis, evitar todas as discussões, eu não consegui aceitar a fé dessas pessoas. Vi que o que elas tomavam por fé não era uma explicação, mas um escurecimento do sentido da vida. E que elas mesmas afirmavam sua fé não para responder à questão da vida, que era o que me atraía para a fé, mas sim com outros propósitos estranhos a mim. Nós que dizemos ser pessoas de fé, temos que ter muito cuidado para não usar a fé como um tapa-olho. Viver uma fé cega é tão perigoso quanto não ter fé. Atribuir tudo ao divino, tirar nossa responsabilidade sobre as escolhas que fazemos, são para mim formas de usar a fé para o entorpecimento.
E para você, em quais atitudes que você vê este mau uso da fé? Tolstói se horrorizou e rompeu com a Igreja Ortodoxa, porém, parece que o mais importante ele não fez, ele não rompeu com Deus. Olhe, lá está ele. Ele é aquilo sem o que é impossível viver. Conhecer Deus e viver é a mesma coisa. Deus é vida. Viva descobrindo Deus e então não haverá vida sem Deus. Lindo, né? O grande gênio da literatura russa chega a uma conclusão que eu achei formidável. O sentido da vida está relacionado ao que fazemos com ela. Se você procura viver bem, ser fiel a si mesmo, aos outros, se você busca conhecer a Deus, você encontra o sentido da vida. Mas se você trata o seu viver de forma leviana, quando você procurar o sentido, só encontrará leviandades. Vivi como um parasita e ao me perguntar para que vivo, recebi a resposta: para nada. Se o sentido da vida humana está em ganhar a vida, então de que forma eu, que por 30 anos não cuidei de ganhar a vida, mas de degradar a vida em mim e nos outros, poderia obter outra resposta senão de que minha vida é absurdo e crueldade? Enfim, eu amei essa leitura, Tolstói é incrível demais. Se questões sobre o sentido da vida te interessam, você pode gostar muito deste livro. Eu quero deixar um alerta importante para pessoas que estejam passando por algum transtorno psicológico para evitar ler este livro. Se cuidem, cuidem de suas mentes. Aqui contém algumas ideias que podem não contribuir com a sua saúde mental. Não há nada de errado com o livro, afinal o título é Uma Confissão. Tolstói está expondo suas questões e pensamentos mais íntimos e sinceros, e alguns desses pensamentos podem ser pesados para quem não está bem. A propósito, aqui no canal nós temos várias resenhas e indicações de livros sobre saúde mental e você pode conferir, inclusive tem resenha do livro Em Busca de Sentido do psiquiatra austríaco Viktor Frankl, que é super indicado para todo mundo. Obrigada por assistirem até aqui. Se você quiser adquirir algum desses livros ou qualquer outro, clique aqui na descrição que nós deixamos o link da Amazon. Comprando por este link, você apoia o nosso canal e não paga nada mais por isso. Outra forma de contribuir conosco e com o nosso projeto é curtindo e compartilhando com os seus amigos. Até o próximo livro.